Fala galera, Renato Gonçalves aqui, mais um vídeo do Diário de um Trader Aprendiz. Quero agradecer você que já se inscreveu, já deixou seu like, já deixou seu comentário, sua dúvida, sua sugestão, seu incentivo aí. Você está me ajudando bastante, o canal está crescendo bastante. Eu tô agradecido por tudo que o pessoal tem comentado, o pessoal que tem me adicionado aí. Isso me ajuda bastante, me incentiva bastante a continuar aqui com o canal. Galera, antes de tudo, antes de ir pro conteúdo de hoje, eu quero pedir desculpa aí para quem é inscrito no canal e estava esperando o vídeo nas últimas semanas aí. A proposta do canal, como eu já disse, é um vídeo por dia durante pelo menos segunda a sexta. E eu falhei aí 2 semanas, mas foi porque minha esposa estava de férias, né? Ficou 2 semanas em casa. E a gente usou essas 2 semanas aí para sair, para resolver as coisas dela. A gente recebeu muita visita em casa e eu fiquei essas 2 semanas sem operar e, consequentemente, sem gravar vídeo, tá bom? Eu tô voltando hoje, minha esposa também tá voltando hoje a trabalho, tô voltando hoje às operações e também aos vídeos. Bom, eu ia falar um pouquinho sobre o jogo que eu vou operar hoje, né, que é esse jogo aqui, que vai ser meio-dia, sobre o plano que eu estou montando em cima dele. Mas como eu já tinha prometido um vídeo sobre scalping para não ficar devendo, eu vou gravar um vídeo falando sobre scalping. Galera, antes de tudo, eu não tenho costume de fazer scalping. Eu fazia bastante no começo, nos primeiros trades, no modo treino. Eu fazia bastante, um deu para fazer uns testes legais. Mas a partir do momento que eu virei para o mundo real, eu não tive bons resultados com scalping. Na verdade, eu tive alguns prejuízos chatinhos aí que me desanimaram de continuar. E talvez depois daqui a um tempo eu teste novamente, mas por enquanto eu vou me manter fazendo estratégias mais elaboradas, que eu possa ficar mais tempo exposto, mas com uma proteção um pouquinho maior. Tá legal? O scalping tem a sua vantagem, que é você ficar pouco tempo exposto e investir pouco dinheiro e também ter um resultado pequeno, mas percentualmente um resultado interessante. Mas como quem já está acompanhando aqui o canal sabe, eu perdi uma parte da minha banca numa operação por falta de atenção, né? Quem acompanhou um dos vídeos passados aí, a operação que eu fiz, um LTD, um contra-empate, né? Um Lady Draw, num jogo que eu entrei pré-live e ele não tinha a opção de você fazer operações, entradas e saídas nos mercados durante a partida, né? Para quem não assistiu o vídeo, eu não me atentei a esse tiquezinho aqui, ó, esse selo que fica aqui no jogo, que alguns jogos não tem. Você pode ver aqui, ó, esse jogo aqui não tem, tá vendo? O restante todos tem. Esse não tem, esse não tem. Esses jogos, a partir do momento que o jogo inicia, ele fica assim, ó, suspenso. Você não consegue operar nele. E por isso eu fiz uma estratégia que eu faria uma operação, uma proteção, se necessário, durante a partida. E eu precisei dessa proteção, mas eu não tinha como fazer ela durante a partida e eu perdi todo o meu investimento nessa partida. Bom, eu aprendi muito com isso, ensinei aqui também no canal. Se você não assistiu o vídeo, procura lá. Você vai encontrar, você vai gostar do conteúdo, acho que vai ajudar bastante. Bom, voltando ao assunto do scalping, o que eu faço no scalping? Tem dois tipos de scalping que eu já testei, que eu já fiz, e os dois são eles no limite do gol, nos gols, né, na verdade. No limite do gol seria você fazer um scalp, por exemplo, aqui esse jogo tá 1-0. Então o limite do gol seria do mais menos 1,5, como tá aqui, tá vendo? Nos gols dá para fazer
no limite, com uma folga de um gol, com uma folga de dois gols. Quando eu digo folga, seria, por exemplo, aqui esse jogo está 1-0, então eu vou no mais menos 2,5, certo? Mais menos 2,5, tá aqui o mercado. Também dá para operar. Mais menos 3,5. E por aí vai. O mercado de gols é um dos mais usados, né? Pelo que eu vi até hoje do pessoal que faz scalping. E também dá para fazer no resultado exato, né? O resultado correto. Que aí você vai pegar o placar que tá, o resultado que tá agora, por exemplo. Hoje agora tá 1-0. Eu posso fazer um scalp aqui no 1-0 ou no 1-1, que eles têm a tendência de... Eu posso fazer no 1-0, no 1-1, ou dependendo do jogo, até dá para fazer no 2-0. Assim, eu acho que o mais seguro aqui, por exemplo, nesse jogo aqui seria o 1-0 e o 1-1, porque elas estão visivelmente baixas as odds, né? Então elas têm a tendência de diminuir mais ainda. Só que o que acontece? Aqui no resultado correto, as odds elas variam de uma forma mais lenta, né? Então, ele é um pouquinho mais arriscado, na minha opinião. Acho que é um pouquinho complicado aí. Mas você pode testar aí no seu modo treino, que talvez você se saia bem, tá bom? Bom, o que eu vou falar aqui, eu vou focar mesmo no mercado de gols. E o que eu avalio, né? Nesse jogo aqui, por exemplo, eu estou acompanhando ele apenas nesse lance a lance aqui da Betfair. O ideal é que eu tenha aqui um streaming, né? No meu caso aqui eu estou usando a 1xBet. Eu não tive o trabalho de procurar se tinha outro streaming com esse jogo, mas a 1xBet é geralmente o que eu uso. Como não tem aqui, eu não vou usar streaming. Até porque é um vídeo de teste. Mas a minha recomendação é que você assista o jogo durante os seus scalpings. O ideal é que o jogo seja o mais tempo real possível, o menos delay possível. E como é que você pode avaliar esse delay? Eu avalio da seguinte forma: se o jogo tem uma transmissão, provavelmente ele tem um relógio, né? Geralmente fica aqui nesse cantinho aqui perto do placar. Se ele tem um relógio, você vai comparar esse relógio com esse reloginho aqui do lance a lance da Betfair. É o que eu faço, né? Você vai comparar quantos segundos de diferença, ou se não tiver diferença, melhor ainda. Mas quantos segundos de diferença você tem de um para o outro? É como eu faço. Pode ter se você conhece uma forma mais inteligente, mais ideal aí para avaliar isso, por favor, deixa nos comentários aí que a gente compartilha umas informações, troca figurinha, tá bom? Mas é assim que eu faço essa avaliação. E você vai acompanhar o jogo, claro. E é ideal que você faça isso depois dos 60, 70 minutos do jogo, porque o jogo ele se torna, as odds elas variam de uma forma mais rápida depois desse tempo. Antes disso, você vai notar aqui, ó, por exemplo, eu estou aqui no Traderline, aqui, mais menos, uh, o menos aqui, o scalping geralmente a gente só faz, geralmente não, o scalping a gente só faz no mercado de gol, a gente só faz no mercado que é a favor do tempo, que seria o menos gols, não o de mais. Então a gente vai fazer under, né? Então aqui, ó, o mercado de 1,5 gols. A distância aqui do a favor pro contra é de 2 ticks aqui, certo? Aliás, de um tique. É meio arriscado, é meio arriscado.
mas é um mercado, o limite do gol é geralmente o que tem, o que você consegue investir um menor valor e ter um maior lucro, se você estiver analisando bem o jogo, tá bom? Agora, se você quiser ter menos risco, aí você vai para as folgas, né? Aqui, ó, 2,5 gols, seria um gol de folga, né? Aqui, a diferença entre um para o outro, entre o a favor e o contra, é de 2 ticks, tá vendo? Agora é de um tick só, tá vendo? 2.02, 2.04. E aqui no de 3, aqui é só um tick. Então, eles estão bem interessantes já. O que acontece? Geralmente quando você entra em mercados, ele está no intervalo aqui, também elas vão variar pouco. O, quando você entra nesses mercados antes do jogo se encaminhar para o final, né? Assim, no primeiro tempo, por exemplo, o que acontece? Você vai ter uma dificuldade de, de você entrar e sair rapidamente, porque o scalp é isso, você vai entrar, ficar exposto pouco tempo e sair rapidamente, com um pouquinho de lucro. Você vai ter dificuldade por quê? Porque a odd do a favor, que é o que você vai entrar, ela vai estar muito distante da odd contra. E isso, você vai, quando você entrar, já vai entrar perdendo dinheiro, entendeu? Por isso que é ideal que você faça quando elas estão bem próximas ou até parelhas, para você poder entrar e sair logo, tá bom? Então, já deixei essas dicas aqui das odds. Tá vendo que elas estão descendo? Tá? O jogo ele está no intervalo. Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho só sobre análise. Se você quiser, você também pode fazer um pouquinho de análise do jogo, para você não entrar tão cru, né? Vou pegar aqui esse quadrinho aqui da análise que eu fiz. Bom, o que dá pra gente notar aqui? Que apesar de estar 1-0, esses dois times eles têm a tendência de marcar mais que isso, né? Tem uma leve tendência de marcar mais que isso. Se a gente for aqui, ó, classificação acima e abaixo, ó, o time da casa ele não marcou tantos gols, né? Esses 14 aqui são os gols feitos, se eu não estou enganado, são os feitos e sofridos nesses 16 jogos. Ele não marcou tantos gols, mas ele sofreu muitos gols. Enquanto que o time visitante aqui ele já marcou bastante gols. Eles têm mesma quantidade de jogos, né? Os dois jogaram 16 e fizeram 16 jogos. Mas ele tem mais gols e sofreu menos gols. Então aqui dá pra gente ter um pouquinho de noção da média de gols dos times. Dá pra ver que tem a tendência de ter mais gols nesse jogo. O que mais que a gente pode ver aqui? Entre eles, ó, nem nos últimos 4 jogos eles não terminaram nenhum jogo com menos de 4 gols, né? Só um lá em 2014, mas assim, isso aqui não é tão legal você avaliar porque muda muito, né? Mas aqui você dá pra ver que esse último jogo que foi esse ano, ó, foi 4-0. E aqui a média dos gols, e avaliando aqui os últimos jogos de cada um dos times, dá pra ver que eles marcam bastante gols mesmo, pelo menos 2 gols aí por jogo, tá vendo? Então, essa é uma coisa que dá pra gente avaliar se esse é um jogo que vale ou não a pena fazer scalping. Um momento muito legal para você fazer scalping também é quando o jogo ele já tá ganho, por exemplo, digamos que o time da casa ele tá
ele já está com 3-0, 2-0. O jogo está em 80 minutos e o time da casa ele começa a tocar, ele começa a fazer cera no jogo. E com isso, isso já indica que tem grande possibilidade de você ter um bom lucro aí no scalping, porque o jogo vai ficar amarrado, né? Esse jogo aqui que eu estou fazendo, por exemplo, ele não é um jogo ideal para fazer scalping, mas eu vou simular aqui só para mostrar para vocês, só para ilustrar, só para deixar bem completo esse vídeo aqui para vocês, tá bom? Mas esse jogo aqui, na minha opinião, não é um jogo ideal para scalping, por ser um jogo meio, meio perigoso. Apesar de que no primeiro tempo aqui eles tiveram poucos gols, né? Teve apenas um gol. Eu vou esperar voltar o jogo agora e a gente vai fazer uma entrada no mercado aí só para deixar na prática aí como é que eu faço, tá joia? Então eu vou pausar o vídeo aqui e a gente volta quando voltar o jogo. Voltando aqui, galera, o jogo recomeçou, já tá 53 minutos. Vamos ver aqui. Ó, no limite do gol, vamos ver como é que tá. Ele tá com uma diferença de um tique. Não, 2 tiques. Aqui, com a folga de um gol, ele tá bem distante. E com a folga de 2 gols, tá um pouquinho distante também. Então, o que eu acho que está mais vantajoso aqui talvez seja o, o limite do gol. E o que eu sempre acompanho? Como eu disse, as odds elas variam mais depois dos 70 minutos, elas variam muito. No segundo tempo elas já variam mais, mas no, no, quando o jogo está caminhando para o final, ela varia muito, muito, muitas vezes, e isso ajuda aí pra gente poder fazer boas entradas. Ó, aqui com a folga de um gol, ele já tá mais perto, tá vendo? Eu tô no modo treino, né? Eu vou fazer uma entrada aqui. Eu vou fazer uma entrada aqui. Fazer uma entrada agora, já que a odd ela tá com um tique de diferença, tá vendo? Vou fazer uma entrada de 10 dólares. Eu recomendo que você sempre faça entradas de no máximo 10% da sua banca. Bom, ele não vai corresponder porque a odd já abaixou aqui. Vamos ver se ele dá uma oscilada para cima, ele corresponde para mim. Não vai corresponder porque a odd contra já abaixou bastante. Vamos para 1.65. Tá vendo que elas estão com a diferença de um tique só. Isso é ótimo para a gente poder fazer a entrada. O meu computador está um pouquinho lento porque eu tô com o Skype ligado aqui gravando tela. Então as odds estão variando de uma forma mais lenta também para mim. O meu computador ele não está colaborando aqui com a operação, com os testes. Vamos ver. Agora elas estão bem distantes, né? Vamos esperar. 58, 59, então vamos lá, 58. Ver se agora vai. Beleza, fiz uma entrada aqui, consegui fazer uma entrada aqui a 1.55. Tá vendo que tá 1.56 aqui, né? Então eu tô com um tique de diferença só. Ele tá oscilando para cima. Como eu disse, e volto a repetir, o ideal é fazer isso depois dos 70 minutos de jogo.
tá legal? E num jogo que tenha uma tendência de under, né? Mas aqui eu estou fazendo um teste só para mostrar para vocês. Então eu faço uma entrada quando a odd ela tá bem próxima, com um tique, no máximo dois tiques de diferença. E você está vendo aqui que ela está subindo de novo, tá vendo? Então 1,56. Isso não é bom para mim. Mas por isso que é ideal que você acompanhe toda a movimentação das odds para você poder entrar e sair logo. Então faz uma entrada com um tique de diferença. E assim que tiver um pouquinho de lucro, você já sai. Se você estiver acompanhando o jogo, melhor ainda, que você sabe o que está acontecendo. Porque aqui pelo lance a lance eu não consigo ver direito o que está acontecendo no jogo. Certo? Pode ver aqui que agora a odd contra está 1,55. E agora baixou para 1,51. Está variando entre 1,55 e 1,51. E com 1,51 eu já tenho 25 centavos de lucro. Aí você vai falar, Renato, o que é 25 centavos de dólar de lucro? 25 centavos comparado a 10 dólares que você investiu, percentualmente é interessante, sim. Depois, quando a gente finalizar aqui, a gente faz umas continhas, só para deixar bem claro isso. Aqui eu estou com 6 centavos de lucro, eu vou esperar um pouquinho. Vou estar aqui com 25 centavos de lucro, eu vou sair agora. Cliquei aqui em Trader. Já correspondeu aqui, então voltou. Eu coloquei 10 dólares, voltou 10,26, né? Vamos lá. Vou pegar minha calculadora aqui. 0,26 vezes 100 dividido por 10 dólares, que foi o que eu investi. 2,6%. Uma porcentagem pequena, é uma porcentagem interessante, aliás, para o investimento que você fez. Mas a ideia do scalping é isso, você vai fazer isso daqui várias vezes, talvez até no mesmo jogo, e várias vezes durante o dia, e a somatória de tudo vai te dar um lucro interessante, sim. No começo eu fazia mais de 10, 15, 20 scalpings por dia, e dava para fazer coisa de 5%, 6% da minha banca, que era que era acima da minha meta. Minha meta diária é de 3% da minha banca. E eu fazia bem mais que isso, entendeu? Então é interessante aí que você treine, faça os testes. Aqui eu fiz com a diferença de um gol, né? Mas o que você vai avaliar? Você vai avaliar quantos ticks de diferença uma odd está da outra e o quão perigoso ou não é fazer essa operação nesse jogo. Avalie se o jogo tem a tendência de under. Se ele tiver a tendência de under, melhor ainda. Você pode trabalhar melhor. Se tiver a tendência de over, eu não recomendo que você entre no jogo. Aí você vai avaliar qual mercado está mais vantajoso, qual que está mais próximo às odds, né? Se é do limite do gol, se é o com mais um gol, com mais dois gols. Então você vai avaliando isso, qual que está valendo mais a pena, para você poder fazer os seus investimentos aí de uma forma segura e sem arriscar muito, né? Tá legal? Esse vídeo deve ter ficado gigante. Eu peço perdão aí se você achou que ficou muito grande, mas eu acho que não tinha como passar isso daqui sem dar alguns detalhes aí de como eu faço. Se você não gostou do vídeo, deixa o seu comentário aí, deixa o seu like, que esse vai ser o meu pagamento aí pelo vídeo. Assina o canal, que eu vou voltar a postar diariamente, de segunda a sexta. E vou mostrando aí a minha evolução, os meus testes, o que eu estou fazendo aí no meu início das minhas atividades como trader. Tá joia?
Então a gente vai se falando. Se quiser me adicionar no Facebook, o link está aí na descrição. E a gente vai se falando, a gente se vê no próximo vídeo aí, tá legal? Um forte abraço e até mais.